Seleção brasileira que está prestes a acontecer, já começou a movimentação lá na sede da CBF. O Juninho Paulista está passando algumas informações sobre qual vai ser a logística para os próximos 2 jogos do Brasil. E você vai ficar também porque você me garantiu que Gabigol vai ser convocado. Então eu vou esperar sair a lista que vem agora. Então, eu gostaria que fosse convocado. Já vai passar a lista. Vamos ao vivo para a sede. Mas tem que jogar, né, Marcelo? Tem que jogar, né? Vamos saber. Senão não precisa convocar. As minhas observações, passo a palavra ao Tite. Convocação da seleção: goleiros, Alisson, Liverpool, Ederson, Manchester City, o Everton, Palmeiras. Laterais direitos: Dani Alves, São Paulo, Danilo, Juventus. Esquerdos: Alexandro, Juventus, Renan Lodge, Atlético de Madrid. Zagueiros: Éder Militão, Real Madrid, Lucas Veríssimo, Benfica, Marquinhos, PSG, Thiago Silva, Chelsea. Meio-campistas: Casemiro, Real Madrid, Douglas Luiz, Aston Villa, Everton Ribeiro, Flamengo, Fabinho, Liverpool, Fred, Manchester United, Lucas Paquetá, Lyon. Atacantes: Everton, Benfica, Firmino, Liverpool, Gabriel Barbosa, Flamengo, Gabriel Jesus, Manchester City, Neymar, PSG, Richarlison, Everton, Vinícius Júnior, Real Madrid. Só uma observação, Da seleção brasileira. Vamos trazer de volta Tim Vickery, Luiz Antônio Simas e Carlos Cereto, que acertou a previsão, Cereto. Gabigol está entre os convocados. Agora, se é para jogar ou se não é, eu não sei, porque a concorrência lá na frente é grande, hein? Deveria, né, Marcelo? E o Tite citou um monte de atacante aí, citou todos os atacantes convocados e falou da característica de cada um deles. Dá para jogar pelo menos 4 ali na frente, né? Se ele quiser formar um quarteto com o Richarlison e Gabriel Jesus nas pontas, Neymar e Gabriel Barbosa no meio, ou mais centralizados. Tem ainda a opção do Firmino, né? Do Cebolinha, do Vinícius Júnior. O Tite não pode reclamar de qualidade ofensiva, convocou todo mundo. Eu gostaria muito de ver o Gabriel jogando, porque para que adianta? Você vai convocar e se ele não jogar vai adiantar o quê, né? Então bota para jogar, até porque eu acho que ele é melhor do que todos os outros aí citados, menos o Neymar, é claro. O Neymar é outra história. Mas eu acho que ele é melhor que o Gabriel Jesus, melhor que o Richarlison, melhor que o Firmino, melhor que esses jogadores que podem atuar nessa posição. Agora, por outro lado, Marcelo, o Gerson não foi convocado. Alguém vai dizer, mas o Gerson está machucado. A informação é que o Gerson já pode jogar ou já poderia jogar contra o Fluminense nesse final de semana. Então, não aparece o Gerson, mas aparece o Fred, né? Sei lá, não sei se o Gerson um dia será convocado para a seleção brasileira. Tenho as minhas dúvidas. Deixa eu trazer aqui algumas reações dos internautas e essas observações aparecem de uma ou de outra forma nas perguntas dos repórteres também na coletiva. O Adriano faz uma crítica aqui. Daniel Alves, 38 anos, Thiago Silva, 37, a seleção segue pensando no futuro. Tite respondeu a perguntas sobre os dois, né? Jorge Henrique Rocha, realmente é uma palhaçada. Lucas Veríssimo foi só pisar na Europa para fazer parte de uma convocação. Já merece desde o tempo que estava jogando no Santos. Jorge, se você acompanhou o coletivo, ouviu também a resposta sobre o Lucas ter sido observado já quando era jogador do Santos, né? E o Antônio Leonardo diz aqui, o Firmino, o Everton Ribeiro e o Everton Cebolinha estão passando uma fase horrível nos clubes e são convocados. E os jogadores que estão voando na seleção não são. Aliás, teve perguntas sobre o Everton Ribeiro. Tim Vickery, foi alguma dessas observações aqui que te impactou mais nessa convocação ou você pegou algum outro elemento aí? É muito difícil ser técnico da seleção brasileira, né? É muito difícil, porque você tá lidando com todo tipo de pressão. Bem, em comparação com a última lista, quem saiu, né? Gabriel Menino sai para a volta de Daniel Alves, Alex Telles sai para a volta de Alexandro, Rodrigo Caio sai e também Felipe e Diego Costa, que foram
substitutos a última vez, eles saem para o Veríssimo. Felipe Coutinho, que está machucado, sai. É ator, né? Que talvez é a ausência mais chamativa, o fato de precisando um meio-campista para equilibrar a ausência de Douglas Luiz. Ele foi muito claro sobre isso. Ele não foi com ator, ele trouxe Fred de volta. Isso, consertou a idade de Fabinho. Você tinha tirado 5 anos de Fabinho antes. Eu estava querendo o mesmo privilégio para mim. Mas, obviamente, a coisa mais fascinante para o mercado local é Gabriel Barbosa, né? Se ele vai jogar, como ele vai jogar. Claro que merece a oportunidade de ser testado e não vai faltar jogos. Se te convoca ele para a Copa América, que é outro dinamite político, né? Com a quantidade de jogos que ele vai perder. Mas seria a grande oportunidade dele na seleção brasileira. Aí é difícil ser técnico da seleção brasileira, porque você tem que lidar com às vezes, delírios, né? A declaração de Cererto, que ele é melhor do que Firmino, de Richarlison, de Gabriel Jesus. Baseado em quê? Olha, baseado no futebol dele, né, Tim? E baseado na minha opinião, né? E a opinião deve ser respeitada, cada um tem a sua. É baseado no futebol dele, né? Ele é artilheiro do Campeonato Brasileiro há 3 anos. Foi artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Santos, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Flamengo 2 vezes, artilheiro da Libertadores. O Firmino não está jogando nada na Inglaterra, né? Acho que o Gabriel ele tinha que ser convocado como foi convocado e tinha que jogar. Eu acho que ele é melhor do que o Richarlison, eu acho que ele é melhor do que o Firmino e acho que ele é melhor do que os jogadores que atuam na posição. É a minha opinião. Agora, se é considerada um delírio, eu sinto muito. Mas eu vou dar uma... Tem direito, e também eu acho que ele merece ser convocado. Ele é um jogador muito interessante, mas ele é melhor, né? Onde ele provou isso? Eu vi um grande amigo que eu respeito muito, igual você, Cererto, o Lédio, alguns meses atrás, falando que ele é muito melhor do Richarlison. Richarlison aceitou o desafio, foi para um nível de futebol mais alto, foi para um clube pequeno, se destacou, foi para um clube maior e pode ir para um clube maior ainda. Tem retrospectivo muito interessante na seleção principal. Até agora, a gente não sabe disso de Gabriel. A gente sabe que ele é muito habilidoso, mas a gente nunca viu ele subir de nível, né? Ele foi para a Europa, não deu certo, talvez foi cedo demais. Em dois clubes lá. Ele teve oportunidade na seleção principal, talvez cedo demais, e não destacou. Desde então, o único grande jogo que a gente viu, né, de contra adversário do tipo de peso que você precisa de um Copa do Mundo, né? Foi contra Liverpool e ele não jogou, né? Se você olha naquele jogo, Firmino e Gabriel, quem tu vai escolher, né? Bruno Henrique se destacou naquele jogo, mas Gabriel não se destacou. E o problema aqui para técnico da seleção é que ele está preparando para a Copa do Mundo, né? E olha a retrospectiva de Copa do Mundo. As campanhas do Brasil terminam na fase mata-mata quando joga contra um adversário de Europa Ocidental de peso. França, Holanda, Alemanha, Bélgica. Foi a mesma coisa, 4 Copas. Então, isso é o nível que o Tite tem que preparar um time. Gabriel vai se destacar naquele ambiente? A gente não sabe, o próprio Gabriel não sabe, por isso ele tem que ser testado. Eu vejo ele um jogador muito interessante, um jogador muito inteligente, um jogador que talvez tenha problemas ainda com inteligência emocional, né? Eu estava torcendo muito para ele melhorar um pouco nesse aspecto. Eu acho que no campo ele melhorou.
O episódio do cassino foi um baque para a minha percepção dele, né? Ainda bem, ele reconhece o erro dele. Eu tenho algumas dúvidas dele sobre jogador naquele nível, né? Se ele é canhoto demais, no nível mais alto, porque no nível mais alto você não pode dar o chute como de golfe ou sinuca. Tu tem que pegar no jeito que vem. Ele marcou um gol muito interessante com o pé direito contra a Calera, semana passada. Eu achei muito bom. Mas também tem que levar em consideração a confiança que ele tem, porque ele está jogando num time que sobra. Um time fantástico, belíssimo, que é muito melhor do que a concorrente, que dá muitas oportunidades para ele. Porque, Sereto, eu vou te dar um nome que um jogador também se destacou, igual o Gabriel, no futebol sul-americano, até quase ganhou o Mundial contra Barcelona. O nome desse jogador é Mauro Bocelli. Né? E Mauro Bocelli, quando ele saiu daquele zona de conforto de Estudiantes, que era sobrando no futebol sul-americano naquela época, ele teve um meio-campo sensacional, Verón, Benítez, Enzo Pérez, criando oportunidades para ele. Tem muitas oportunidades, ele ganha confiança, ele marca muitos gols. Gabriel, como jogador, é muito mais completo do que Bocelli, que é basicamente um cara que empurra a bola para a rede. Mas neste momento, ninguém sabe se ele vai se desequilibrar no nível mais alto, se ele é capaz de fazer o que Richarlison já fez. Ninguém sabe, nem o próprio Gabriel. Por isso, e aí, Sereto, a gente concorda, eu acho que ele precisa e merece ser testado. Mas se jogasse no Shakhtar Donetsk, já teria sido titular da seleção brasileira. É esse complexo de vira-latas que vive o futebol brasileiro, inclusive o técnico da seleção brasileira, o Tite, que eu respeito muito e já falei isso para ele. Quer dizer, então é o seguinte, o Gabriel ele não pode ser rotulado pela passagem dele pela Internacional de Limeira, onde ele não foi, pela Internacional de Milão, onde ele não foi aproveitado, e pelo Benfica, onde ele não foi aproveitado. Aí ele volta para o futebol brasileiro, de lá para cá, ele arrebenta, ele sobra no futebol brasileiro, pelo Santos e pelo Flamengo, nas 3 temporadas ou 4 temporadas, sendo artilheiro do Campeonato Brasileiro, sendo artilheiro da Libertadores, fazendo chover na Libertadores. E não tem chance do técnico da seleção brasileira de jogar 45 minutos, 90 minutos, 2 jogos seguidos. O técnico da seleção brasileira sequer pensa num sistema, num esquema para fazer o Gabriel, que é o principal jogador do principal time do futebol brasileiro, do time que encanta o futebol brasileiro e o futebol sul-americano. E, poxa, então não é parâmetro? Quer dizer, a gente não sabe de fato o que ele vai fazer na seleção, mas ele tem que ser convocado, ele tem que jogar. E quanto ao Gabriel e o Bocelli, com todo respeito, o Bocelli não engraxa a chuteira do Gabriel.